Tenho enviado fotos do meu enorme bastão mágico para minha mãe em um site de namoro anônimo. Tenho 20 anos e estou solteiro dolorosamente. Meus amigos são namoradores em série, e um deles me contou sobre este site para encontros rápidos sem compromisso com estranhos online. Então criei uma conta, colocando uma foto do meu abdômen definido e da linha em V no meu perfil. Dentro de uma hora, minha caixa de entrada estava inundada. Havia algumas mulheres aqui e ali que chamaram minha atenção. Eu sempre me interessei por mulheres um pouco mais velhas do que eu, não muito, mas talvez o suficiente. Encontrei uma. Ela era deslumbrante, com essas enormes cerejas e um pouco de barriga. Ela me mandou uma mensagem primeiro. Respondi imediatamente, enterrando meu nariz e meu telefone durante o jantar e respondendo a sua mensagem. Ela havia escrito para mim, oi, e um emoji de um rostinho piscando. Ao que eu respondi, o que está acontecendo? Começamos bem, não é mesmo? Eu e essa senhora nos demos muito bem. Passamos 1 ou 2 semanas apenas conversando, nos conhecendo. E descobri que realmente gostava de falar com ela. Ela era super legal, sabia exatamente o que dizer. Eu nunca tinha ouvido a voz dela, é claro, mas isso não importava. Eventualmente, a noite chegou em que queríamos começar a explorar nossos interesses. Ela me pediu para enviar uma foto das minhas mãos e veias. Fiquei um pouco confuso, mas obedeci. Ela gostou. Ela me enviou uma foto de suas cerejas. Eu adorei. Eu enviei uma de volta do meu peito malhado. Ela me disse que adorou, então eu enviei mais. Eventualmente, ela me enviou uma de sua traseira. Eu mostrei a ela meu menino, como ela estava me fazendo sentir. Então ela tirou o sutiã e me mostrou suas cerejas. Essa foi a experiência mais excitante que tive em anos. Não foi até ela me enviar uma foto de seus lábios que percebi algo. Ela se parecia muito com minha mãe. Eu disse a ela que ela tinha os lábios da minha mãe, por mais estranho que isso parecesse, mas não havia nada por trás disso. Ela me perguntou quantos anos eu tinha. Eu disse a ela que tinha 20. Engraçado, você sabe, porque meu filho tem 20 anos. Cuio silêncio cômico. Continuamos assim por um tempo até chegarmos a um consenso. Eu era seu filho, ela era minha mãe. Minha mãe estava tirando essas fotos sem roupa de si mesma na sala ao lado. Paramos de nos enviar mensagens imediatamente. Já se passaram alguns dias e nenhum de nós tocou no assunto. A parte louca é que ainda dei umas belas olhadas para essas fotos, mesmo depois de descobrir que era minha mãe. Então, depois de alguns dias sem tocar no assunto, e sem conversar no site de namoro, a mensagem que ela me mandou mudou todo o rumo da história. Minhas sobrinhas adolescentes roubaram a peruca da minha esposa e a humilharam. Agora elas estão implorando para que eu não as deixe sem teto. Minha esposa é uma paciente de câncer e infelizmente começou a perder o cabelo devido à quimioterapia. Ela está extremamente insegura por perder o cabelo, pois adorava estilizá-lo antes. Ela também tem um canal no YouTube focado principalmente na manutenção e estilização do cabelo. Antes de começar a perder o cabelo, ele chegava até a cintura e ela me pediu para cortá-lo todo. Foi o momento mais difícil de nossas vidas e sinto que ela ainda não superou, pois ainda chora e assiste seus vídeos às vezes. Ela conseguiu uma peruca e começou a usá-la, mas só a usa em família e com amigos. Enfim, minha irmã perdeu seu apartamento após um divórcio conturbado e se mudou para a casa das filhas gêmeas quase um mês atrás. As coisas estavam indo bem, exceto pelos constantes comentários das minhas sobrinhas sobre a peruca da minha esposa. Elas ficaram obcecadas com isso e faziam muitas perguntas. Pediram para experimentar a peruca, sugeriram alisá-la com uma chapinha e assim por diante, o que era exaustivo. Elas até me pressionaram para ver minha esposa sem a peruca, mas ela se sentia desconfortável e recusou. Ontem, cheguei em casa e encontrei minha esposa trancada no quarto, chorando. Perguntei o que aconteceu. Ela me contou que acordou e não encontrou sua peruca. Então descobriu que minhas sobrinhas pegaram e esconderam. E depois a pressionaram para sair do quarto para que pudessem vê-la sem a peruca. Minha esposa pediu repetidamente para devolverem, mas elas começaram a rir e gravar. Minha esposa teve que trancar a porta para manter distância porque elas não paravam. Me senti horrível e só de pensar que tudo isso veio das minhas sobrinhas é inimaginável. Sinto-me principalmente horrível pelo que minha esposa está sentindo agora. Esse assunto em particular já trouxe bastante sofrimento para ela. Continuei tranquilizando-a de que não há motivo para insegurança, mas o que aconteceu arruinou qualquer progresso que fizemos. Fiquei furioso quando entrei na cozinha e uma das minhas sobrinhas estava usando a peruca e tirando fotos. Confrontei-as e elas agiram confusas, mas consegui pegar a peruca de volta. Arranquei a peruca do cabelo da sobrinha e alguns fios de cabelo dela também foram puxados. Descontei nelas, dizendo que humilharam minha esposa e a constrangeram tirando sua peruca. Elas disseram que era apenas uma brincadeira leve, o que me fez explodir com elas. Minha irmã se envolveu e disse que minha esposa estava sendo muito sensível e que as meninas estavam apenas curiosas para vê-la sem a peruca, mas ela reagiu exageradamente. Eu disse a ela que as filhas estavam gravando. Ela não viu nada de errado nisso e disse que eu também exagerei. Perdi a paciência com ela também e disse que ela e minhas sobrinhas não eram mais bem-vindas em minha casa e que precisavam sair. Minha irmã revirou os olhos e mandou minhas sobrinhas irem para o quarto delas. Ela não parecia se importar e me disse para parar de exagerar. Depois, ela me deu um tapinha no ombro e disse que faria sua filha se desculpar. Mas eu também teria que me desculpar com elas e dizer que fazê-las sair foi apenas um momento de raiva. Ela foi para o quarto delas depois disso. Avisei sobre o despejo, já que elas achavam que eu não estava falando sério. E minha irmã começou a chorar, implorando para que eu deixasse pra lá. Mas minha esposa não se sente mais confortável perto delas depois do que fizeram e não saiu do nosso quarto desde então. Foi injusto para minha esposa, pois esta também é a casa dela. Minha irmã ligou para o nosso pai idoso
e ele implorou para que eu deixasse elas ficarem e insistiu que minhas sobrinhas estavam apenas agindo como adolescentes típicas. Ele se ofereceu para falar com minha esposa, mas eu recusei. Elas têm me implorado para mudar de ideia, mas eu continuo recusando. Minha irmã então gritou comigo que estou escolhendo uma praia moribunda em vez dela e de minhas sobrinhas. Fiquei chocado ao ouvir isso dela. Ela então continuou dizendo que minha esposa provavelmente morreria de qualquer maneira. Então por que estou sendo tão sensível? Meu cérebro não conseguiu lidar com todas as palavras vindas dela e precisei me controlar para não machucá-la. Foi doloroso e decepcionante ouvir isso de uma pessoa que conheço como sendo tão gentil. Fiz com que elas saíssem hoje e fui chamado de vários nomes. Ela também disse que eu me arrependeria disso, mas não acho que vou. Professores, qual foi o mais longe que um aluno já foi para aumentar suas notas? Me ofereceram relações íntimas por causa de um ponto. Como professor de matemática, estou acostumado a ter alunos no meu pé implorando para aumentar suas notas, senão eles não poderiam entrar de férias, seus pais iriam pô-los de castigo, etc. Eu dou aula no ensino médio, para alunos mais velhos com sua maioria em seus 17 anos. Como grande parte deles está preocupada em passar no vestibular, normalmente eu sempre sou bastante compreensível, quando algum deles precisa de um ponto aqui a outro ali. Mas alguns casos simplesmente eu me recusava a ajudar algum aluno. Como era o caso da Amanda. Amanda era aquela aluna patricinha, muito bonita que chamava a atenção de todos. Um corpo bem avantajado para uma jovem de 17 anos, e que nunca era vista estudando. Na minha aula de matemática Amanda nunca prestava atenção, e além disso atrapalhava muito conversando com suas amigas patricinhas. Durante todo o ano, Amanda tirou notas muito baixas em matemática, e ao longo dos semestres eu sempre ia falar com ela, dizendo para fazer uma tarefa extra para aumentar a nota, coisa que ela nunca fez. Sempre chamava sua atenção para que parasse de atrapalhar minha aula, coisa que ela sempre respondia de maneira afrontosa. Quando chegou na prova final do ano letivo, Amanda recebeu a nota 5 em sua prova. E ela precisava de no mínimo 6 para poder concluir o ensino médio. Foi quando ela chegou até mim e exigiu que eu desse um ponto a ela. Eu prontamente bati o pé e disse um belo e sonoro, não. Amanda ficou revoltada, chorou, me xingou, mas nada que ela fizesse me faria mudar de ideia, já que eu estava pronto para fazê-la repetir o ano. Até que depois da aula ela esperou todo mundo sair, e quando só estava eu na sala, arrumando minhas coisas para ir embora, ela veio até mim e disse, se você me der um ponto eu faço uma arte com minha boca em você. Tranquei a porta da sala e 5 minutos depois Amanda saiu com seu ponto.